Bom, que coisas mais interessantes eu posso fazer no modo interativo? Todas essas informações estão em algum lugar na memória. 42, 3.14, o abacate. Essas informações, do jeito que estão, eu não consigo manuseá-las. Então tem um conceito muito importante que são as variáveis. Eu posso fazer A recebe 42. O objeto 42 ele já existia na memória. Quando eu faço A igual a 42, estou dizendo que naquele objeto 42 eu grudei um post-it. Sabe aquela folhinha com um pouquinho de cola? Eu grudei uma daquelas folhinhas e essa folhinha se chama A. Eu posso ter uma outra folhinha que eu coloco em cima de abacate. Então, naquela região onde existia o objeto abacate, eu coloquei em cima um post-it. Se você colocar ID de A, ele vai te dar o endereço daquele objeto. Se você colocar ID de 42, você vai ver que o endereço é o mesmo. Ou seja, aquele objeto 42 está nesse local. No mesmo local está o post-it. Se eu fizer ID de abacate, tem esse valor, e D de B, esse outro, que é o mesmo número, certo? Bom, as variáveis em Python são todas objetos. E esses objetos eu posso colocar post-its em cima. Eu posso pegar e manipular os post-its. Então, se eu fizer 2 vezes o valor de A, eu vou ter 84. Estou manipulando aquele post-it e fazendo uma operação com ele. Eu posso, inclusive, gerar uma nova variável com A mais, por exemplo, 3. O meu C vai estar com 45, que é o valor 42 mais 3. Bom, até agora nós ficamos aqui no modo iterativo. Mas, a maior parte das vezes, os nossos programas a gente não executa no modo iterativo. Então, vamos aprender a fazer um programa no modo de edição. Para você entrar no modo de edição, você vai naquela opção no canto superior esquerdo, File. E você vai dar New Window, nova janela. Aqui você pode escrever um programa. A recebe 2, B recebe 3, print A mais B. Você repara que cada vez que eu dei o Enter, não apareceu a resposta, como acontece no modo interativo. Na hora que eu dou print A mais B, não aparece nada. Por quê? Porque aqui eu estou no modo de edição. No modo de edição, eu digito um código texto. Esse código texto, se eu quiser executar, eu tenho que entrar na opção Run, rodar módulo. Na hora que você dá o rodar módulo, ele diz que você precisa salvar o arquivo. Você dá um OK. Vamos chamar esse cara de zumbi 10. As extensões em Python são .py. Se você quiser salvar com outra extensão, você pode, mas o seu programa ele vai deixar de ficar colorido. Se você quiser que o seu código-fonte apareça colorido, você tem que salvar com uma extensão Python, por exemplo, .py. Executou, apareceu 5, que é a resposta esperada. Bom, se você for ver o seu programa, você poderia ter impresso esse valor digitando, por exemplo, diretamente print 2 mais 3, sem a necessidade da variável A e da variável B. Mas, utilizando as variáveis, eu deixo implícito um pouco da minha lógica de programação. A maior parte das vezes, programar é conseguir pegar a lógica de programação que você tem na sua cabeça e traduzir isso em código. Esse é um processo difícil no início. Para isso, é muito interessante você utilizar as variáveis, porque as variáveis colocam de uma forma explícita a lógica de programação.
Se você alterar o seu programa, colocar A igual a 42, B igual a 3, se você rodar o programa, ele vai dar a resposta certa, 45. Notem que eu aproveitei o código do programa anterior. Então, deixando explícita a minha lógica de programação, permite que eu reaproveite códigos que são comuns. Se eu, em lugar de 42, aqui eu trocar por abacate, e aqui eu colocar espaço e banana, na hora que você rodar esse programa, ele vai aparecer abacate e banana. Em Python, as strings, ou os textos, podem ser somados. É uma operação de concatenação. Eu gero uma nova string, que é a concatenação da string A com a string B. Notem que eu coloquei um espaço antes de e banana, para que fique bonito na saída. Se você não colocar esse espaço, o Python não vai acrescentar o espaço. Você tem que explicitamente colocar esse espaço. Beleza? Então vocês aprenderam a utilizar o modo de edição. No modo de edição você digita o seu código e depois você roda o seu código. Ele vai interpretar todas as linhas e executá-las uma por uma. Beleza? Algumas coisas importantes no modo iterativo. Quando vocês têm um objeto, por exemplo, 42, ou um objeto, abacate, eu não sei tudo o que eu posso fazer com o abacate. Então, uma forma de acessar a documentação do Python é o dir. Se você fizer dir abacate, ele vai te dar todos os métodos que são aplicáveis àquele objeto abacate. Alguns métodos começam com sublinhado, sublinhado. A gente chama esses métodos de métodos reservados. Quando você fez abacate mais e banana, você chamou um método underline, underline, add, underline, underline. O mais é um açúcar sintático. Ele por trás ele faz a chamada desse método que adiciona duas strings e faz a concatenação. Existem alguns métodos que a gente pode chamar diretamente, que não são métodos reservados. Por exemplo, tem o método lá embaixo, upper. O que será que esse upper faz? Se você quiser saber, você dá um help, nome do objeto, ponto upper. Aí ele vai te dar a resposta. Upper retorna uma cópia da string convertida para maiúsculo. Basicamente, toda a documentação que você precisa pode ser acessada com dir e help. Se você colocar help, o print, que é o comando que nós demos, ele vai dar uma descrição do print. Então, sempre com dir e help, você consegue fazer o acesso à maior parte da documentação. Se isso não for suficiente, você pode ainda pegar tutoriais que tem aos montes na internet.